descanso, eu não tenho descanso, não. Eu tenho força errada em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, glória. Irmãos, nós estaremos dando início agora à lição dos jovens, falando sobre o chamado de um líder. O nosso presbítero Everaldo vai estar conduzindo esta lição, assim como foi a lição dos adultos. Essa lição também vai ser bênção para você. Desde já nós pedimos que você compartilhe, a nossa live, ajude a propagar o ensino, pastor, da palavra de Deus. Nós precisamos, nesse meio que nós estamos vivendo, aproveite essa quarentena para se aproximar mais de Deus, para ter o tempo agora de ler a revista, aqueles que não tinham tempo, pastor, de ir para a EBD, você agora tem a oportunidade de estudar as lições juntamente conosco aqui. Eu tenho certeza que Deus vai estar te dando direção, vai estar te instruindo também a como suportar e a como viver de acordo com a sua palavra. Amém. Então tá aí, irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, Graças a Deus por estarmos aqui nessa manhã. Nós já tivemos aqui um ensino muito maravilhoso aqui, com a lição dos senhores e das senhoras, através do nosso irmão Débora, nosso irmão Welson aqui dando esse apoio. E agora nós vamos também fazer aqui a lição de número 2, que é a lição do jovem, chamado de um líder. Interessante que, Welson, você falou algo aqui, aproveitar a quarentena. E a irmã Débora ensinando, ela estava falando também sobre o tempo, a lição. E que a gente possa também aproveitar o tempo. Porque mesmo nessa crise, que estamos enfrentando, uma crise, pode dizer uma crise mundial, mas com tudo isso, eu posso dizer que Deus ainda tem o controle do tempo. Glória a Deus. Deus tem o controle do tempo. Então eu aprendi uma coisa, Everson, que os maiores milagres de Deus foram feitos na crise, foram operados na crise. Então, o grande problema nosso é que nós temos um povo que foi acostumado e ensinado a não perder, e ensinado a não viver crise. Mas, se a gente for pela palavra de Deus, a gente vai aprender que os maiores milagres de Deus foram feitos na crise, e a gente aprende mais na crise do que na vitória. Então fica aí mais uma dica também para a gente passar essa quarentena aí, e lembrando que nessa crise Deus tem algo a nos ensinar. Nessa crise Deus tem algo a realizar em nossas vidas. Nós cremos que Deus está no controle de tudo, do tempo, e eu creio que em breve Deus vai trazer uma solução para esta crise. Então a lição de hoje é a lição de número 2, chamada de um líder. O texto do dia está escrito: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Está escrito em Josué, capítulo 1, versículo de número 9. A síntese aqui ela traz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. A gente sabe que fazer a obra de Deus não é fácil. Não é fácil fazer a obra de Deus. Mas o que eu aprendi é que não é impossível. Nós aprendemos aqui de manhã. Porque o Espírito de Deus está em nós. Nós somos morada e propriedade de Deus. Glória a Jesus. Então, se Ele está em nós, não é impossível. Pode ser até difícil, mas impossível não é, porque o Espírito está em nós. Ele vai nos capacitando, Ele vai nos agraciando, Ele vai nos dando graça e a gente vai fazendo a obra do Senhor. Uma lição ótima, nos fala acerca da chamado de um líder. É o que nós vamos aprender aqui hoje.
a introdução diz: os líderes escolhidos pelo Senhor também morreram, mas a obra de Deus continua. Nessa lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixará o seu povo sem alguém para conduzi-lo. A gente já aprende aqui nessa introdução que quando ele diz, quando o autor está falando para mim aqui, para nós, irmãos, os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem. Ele já está me ensinando que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Ninguém é insubstituível. A obra tem um dono. A obra não para. E quando ele diz aqui que ele chegou a hora de Moisés encerrar, mesmo Moisés encerrando, você vê o amor de Deus. Deus não deixa ninguém órfão. Deus não desaponta ninguém. Deus não vira as costas para ninguém. Deus sempre levanta outro, mas a obra de Deus, ela não para. Né? Eu vou aqui ler aqui o ponto de número 1, depois eu vou abrir espaço aqui para a irmã Everson, para a irmã Débora, se quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário também. O ponto de número 1 fala o novo tempo. Moisés morreu. Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, o período em que se colhia diariamente o maná e em que se contava uma presença de nuvem, de coluna de fogo para dar sombra ao povo. A lição a gente vai fazer, vou tentar fazer muita coisa boa nessa lição, mas eu creio que o tempo não vai ser possível, mas a gente vai fazer deve fazer um apanhadozinho aqui, a gente vai fazer. Eu já aprendo aqui do Everson, irmã Débora, os irmãos que estão aqui nos assistindo, irmã Joel. Moisés morreu. Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com dedicação. Primeira coisa, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Você vê que Moisés morre, Deus precisava de alguém para substituir Moisés. Só que Deus, ele não pega uma pessoa qualquer. O amor de Deus, o carinho de Deus é tão grande que ele pega que havia uma dedicação. Ele olha em todo o período do ministério de Moisés. Eu vejo Deus olhando para Josué, estou vendo aquele cara dedicado. Aquele cidadão é dedicado. É aquele cidadão que no futuro será o futuro líder para conduzir o povo à terra prometida. Então a gente aprende como é bom se dedicar para as coisas de Deus. Sempre Deus está nos observando. Ainda que os homens ao nosso redor não vejam, mas Deus está nos observando. Mas Deus está nos olhando. Então, ele diz que Josué serviu a Moisés com dedicação. Servindo a Moisés com dedicação, também estava servindo a Deus. Porque Moisés era servo de quem? De Deus. Então ele servia com dedicação. Ele não servia de qualquer forma, ele não servia de qualquer maneira, ele não servia ao seu bel prazer, não. Havia uma dedicação na vida dele. Ele tinha um certo cuidado, ele tinha uma certa cautela em fazer as coisas para Deus, em fazer as coisas para Moisés, em se dedicar. Então isso é importante, irmão. Isso é muito importante. O ponto 2 aqui fala sobre assuma a liderança. Interessante é que a lição fala sobre o chamado de um líder. Ser líder é muito mais do que o que eu penso. Ser líder não é simplesmente trazer o nome de líder. Ser líder é algo mesmo muito mais além do que o que a gente pensa. Então, é o que o autor da lição também nessa manhã, ele vai nos ensinar para nós. O que é ser líder? Assumir uma liderança. Você vê que quando Moisés, irmãos, ele morre, ele parte, Josué estava o quê? Se lamentando, chorando pela morte do seu líder. Aí qual é a expressão que Deus usa
E o Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. É como que Deus está falando assim: ó, a partir de agora, a responsabilidade é sua. É você. É como que Deus está falando assim: ó, o cajado, Josué, eu estou entregando agora a você. Você é o líder. É você quem vai assumir agora. Então, assuma a liderança. O autor está ensinando nessa manhã para nossas vidas que nós precisamos assumir a cada dia aquilo que Deus colocou sobre os nossos ombros. É um grande perigo, irmão, quando a gente não assume aquilo que é de responsabilidade nossa e coloca nos ombros dos outros. As coisas não funcionam como é para funcionar. As coisas não andam como é para andar. A gente vê, eu estava me lembrando dessa lição, irmãos, lembrando que a passagem de Eliseu e Geazi, quando a sunamita vai à busca de Eliseu, o que Eliseu pega? Eliseu ele não vai de imediato, ele manda Geazi. Mas quando você lê essa lição, você aprende que aquela responsabilidade não era de Geazi, era de Eliseu. Quem era o profeta? Eliseu. Então isso que o autor nessa manhã está nos ensinando para nós. Ser líder é assumir aquilo que Deus colocou em suas mãos. Independente que seja de regência, que seja de mocidade, independente, você tem que assumir aquilo que Deus colocou em suas mãos. Funcionou como Geazi foi? Não funcionou. De forma alguma. Por duas vezes, né? Segundo episódio. Ele vai na frente, no filho, né? Da mulher. Isso. Logo cajado e tal. Toca no menino, não acontece nada. Não acontece nada. Com Geazi, nada acontecia. Nada. Porque a responsabilidade não era de Geazi. A responsabilidade era de Eliseu. Era de Eliseu. Ali eu lembro, é igual o filho. Qual é a responsabilidade do pai? Ensinar o filho. É Deus que vai descer para ensinar, irmãos? Não, de forma alguma. Então, o autor está dizendo, o segundo ponto da lição do jovem diz: assuma a liderança. Deus está de Josué. Enquanto você não assumir o que eu estou colocando nas suas mãos, você não vai ver milagre. Você não vai ver o Jordão abrir. É como que Deus está dizendo assim, ó, eu quero fazer o milagre, eu quero abrir o Jordão, eu quero cumprir as minhas promessas sobre a vida do povo, mas eu preciso que você assuma, Josué, uma responsabilidade que eu, a partir de agora, estou te entregando. Então, enquanto você ficar aí chorando, se lamentando a morte do seu líder, não vai ter milagre, não vai ter vitória, não vai ter promessa, não vai ter bênção. Então a gente precisa se despertar e se atentar para esse ponto. Ser líder é assumir uma liderança. Como Cloerson, irmãos, é você chamar a responsabilidade para você. Para você. Aí a gente vê uma outra passagem interessante na Bíblia, é quando Davi quer trazer a arca. A responsabilidade de conduzir a arca não era da carroça nem do boi, era do sacerdote. Mas por que Davi pega ali naquele momento? O que eu vejo naquele texto, irmãos? Eu vejo naquele texto Davi pegando uma responsabilidade que era do sacerdote e atribui aos bois. Funcionou? Mais uma vez. Não funcionou. Aí quando ele se desperta para aquilo, está lá o texto, e que ele olha, que ele se desperta e que ele diz, não, peraí, a responsabilidade não é dos bois, não é da carroça, é do sacerdote. Aí na segunda, as coisas funcionam. Por que funciona? Porque, irmãos, assim, esses irmãos, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, tão bom, que ele é cada qual no seu canal. Cada um no seu canal. Não tem por onde correr. Eu lembro-me de um texto que fala sobre
os 37 valentes de Davi, e tinha um homem de por nome chamado Benaia. E ele diz que, o texto diz que esse homem, ele luta contra um guerreiro egípcio, e com um cajado na mão, ele toma a lança do egípcio e mata o egípcio. Aí eu fiquei a perguntar, rapaz, um cajado na mão, talvez na mão de uma outra pessoa, não iria funcionar. Mas na mão dele iria funcionar. Na mão do líder tem uma queixada de jumento que vira arma. É isso aí, na mão de um líder, irmão. Então assim, aí ele diz aqui, um grande, ele vem embora aqui, né? E esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés, e agora recebe uma ordem díspa, né? E levanta-te. Interessante que ele era acostumado a ser servo, a servir, e agora ele recebe uma ordem de Deus, totalmente contrária. Agora é você, agora assume. Então, o que é que eu aprendo, irmão? Que quando Josué, ele cai no arreal, quando Josué, ele se desperta, ele entende que a responsabilidade agora, que Deus colocou nos ombros dele, e que ele pega lá os sacerdotes, os levitas, e faz aquilo que Deus manda, aí o Jordão abre. Aí o milagre acontece. Aí sim. Não é? Você fazer um comentário? Falar de liderança é sempre complicado, né? Porque por mais que a gente pesquise, né, pastor, estude, né, e o líder, enfim, sempre tem algo a aprender. O líder está sempre em aprendizado, né? Isso vale, né, que o líder ele tem que ser alguém que seja ensinável, né? Ou seja, alguém que está disposto sempre a aprender algo, né? Todos os dias você aprende algo diferente. Então Deus aí, como o senhor falou no início, chama, né, Josué, não deixou o seu povo, né, sem um líder, não deixou o seu povo desamparado. Deus sempre levanta pessoas, Deus sempre levanta alguém. O senhor tocou no ponto interessante quando disse também que ninguém é insubstituível, né? Então na obra de Deus, todo mundo tem valor. Talvez você que esteja aí acompanhando a live, mas eu não sou líder de mocidade, não sou líder de departamento, né? Não sou líder, não sou regente, né? Eu só estou lá sentado no meu banquinho, você é um líder. Em algum momento, né? Em alguma área de sua vida você é líder. Porque todos nós fomos chamados a liderança, a liderar algo. Ninguém foi chamado para ficar inerte, né? Então, nós estamos falando aqui de chamados específicos, sim, de Deus, mas se nós formos detalhar, e a gente vai agora, né, dividir, todos nós somos chamados para liderar alguma coisa, né? Então, agora, no que se trata da obra de Deus, você pode ser um líder na oração, né? Um líder no aconselhamento, em ajudar alguém. Então, todos nós somos chamados como líder para liderar. E Deus, Ele nunca vai deixar o seu desamparado. Aí o pastor citou aqui, eu estou falando um exemplo de Josué, mas eu vou trazer um pouco cá para frente, a gente vai de novo, cá para, né, o livro de Atos, né, a gente vai ver a liderança da igreja primitiva, e a liderança da igreja primitiva não está mais aqui. Mas não significa que a igreja não está mais aqui. A igreja ainda está aqui. Então, Atos tem até o capítulo 28, né? E eu costumo falar isso, que Atos, nós vivemos o capítulo 29, né? Porque a igreja continua, a igreja está viva, né? Então, se a igreja está viva é porque Deus, por intermédio do Espírito Santo, veio operando nos séculos, levantando líderes, homens, né? Homens como John Wesley, enfim, tantos outros homens que Deus levantou e usou no decorrer deste século para liderar a sua igreja, para que chegasse até aqui. Então, de Josué até a atualidade que nós estamos, Deus ele tem levantado pessoas e não tem deixado a sua igreja desamparada. Corretamente. É uma observação que a gente faz e a gente vai aprender muito aqui nessa manhã sobre liderança, né? Você que é líder, você que tem a pretensão, você que é líder de alguma área. A gente fala aqui da obra de Deus, mas a gente fala líder na sua casa, né? No seu trabalho, na sua escola, né? Na sua faculdade. Você é líder. Você é líder de alguma forma, né? Então, se você está lá como igreja, você é um líder, né? Você é uma autoridade espiritual para conduzir os cegos ao caminho da salvação. Interessante. E uma das coisas que você falou aí, uma das coisas também interessantes que, né, o líder ele tem que também aprender, né, a ouvir. O líder ele tem que aprender a ouvir, até porque há um ditado que diz que quem está à parte
observa mais do que quem está envolvido, né, ali no meio das coisas ali. Então, é importante o líder também parar e aprender a ouvir. E uma coisa que ele diz aqui no segundo ponto ainda, ele diz aqui, um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal. Aqui a lição, a irmã Débora nos falou aqui sobre o tempo. E como conhecer agora esse tempo ideal? Que tempo ideal seria esse? É propriamente de Deus, né? Que ele tem o controle na mão. Eu fico analisando a história de liderança entre esses dois homens. Por que Deus não escolhe Arão? Isso. Porque se Deus disse que Arão seria a boca de Moisés, né? Agora, Aí Deus usa um fora do bastidores, que só ele via a ação de Josué. Todo mundo via a ação de Arão. Arão levava o povo um canto, falava, mas Josué era quietinho, fazia tudo e só Deus via isso. Julião, Davi, né? Exatamente. aí a irmã Débora agora, a senhora puxou um assunto interessante, para os irmãos que estão aí escutando, é que a questão, né, por que Deus não poderia escolher. Por que não? Não, por que não? Eu estava olhando Todo perfil eu estava olhando a questão de Josué, as qualidades de Josué, além de ser dedicado, quando você vai ver em toda a trajetória de Moisés, você vai ver a posição de Josué era diferenciada da posição dos demais. Você vê que na adoração do bezerro de ouro, você não vai ver Josué lá. Você vai ver Arão abrindo mão. Você vê Arão abrindo mão, você vê Arão que não aguenta uma pressão. É verdade. Agora eu vejo que o líder, às vezes, né, tem que ir na contramão. Corretamente. O que às vezes alguém está achando não tem que ser assim, mas o líder não é dessa forma. E Arão Ele abre. não passou nesse teste. Não. Arão, na hora do teste da pressão, ele abre. É verdade. Ele cede o espaço. Josué já é diferente. Josué, você não vai ver ele envolvido ali. O perfil dele era totalmente diferente. Ele era dedicado. E foi pressão o tempo todo. Porque depois da morte de Moisés que era até idolatrado até pelo povo, né? Um grande líder, um grande homem de Deus, sim, né? Que o próprio Deus de testemunho, olha, eu falo, os profetas eu uso sonhos, uso parábolas, mas Moisés, ó. Deus de Moisés conhecia a Então, mente. como que Josué, para substituir Moisés, Agora você puxou outro assunto interessante. Ele não pega a liderança da mão de uma pessoa qualquer. Exatamente. Ele pega a liderança da mão de Moisés. Exatamente. Uma pessoa que tinha uma comunhão perfeita. ele mesmo se achou inferior. Isso, Achou é difícil, verdade. desse povo. Mas aí existe aquela questão, o Deus que chama, Eu mesmo que garante. É o chamado de um líder, né? É o chamado de um líder. Quando Deus chama, ele garante. Então, ele falou aqui, né? Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo da obra. Lembrando de que o Senhor sempre tem lugares estratégicos, pessoas que confiam inteiramente em mim. Isso aqui é forte. Isso aqui é interessante. Inteiramente. Deus coloca, quando Deus quer, Deus ele cria a situação. Observe que o autor está dizendo que o próprio Deus, ele coloca você em lugar estratégico. Ele cria a situação. Observe a passagem a gente aprende aqui, os irmãos que estão escutando aí, a gente aprende aquela questão de José. Deus deu o sonho a José, e o sonho, Deus já estava dizendo, você vai ser líder. Só que lá na frente, José vai para o cárcere. Depois do cárcere, José traz a revelação do sonho. Os dois homens, quando saem, ele esquece de José. O que Deus faz? Qual foi a estratégia de Deus? Deus faz o rei, deu um sonho. Moveu um país É verdade. para cumprir um chamado. Então, se Deus quiser, ele move o mundo. Aleluia! Move o chamado. Acontecer na vida do homem. Então, quando Desse jeito. a gente lê José,
E quando a gente lê o que o autor está falando aqui, eu aprendo. Eu tenho que esperar o tempo. De novo, não entendi. Não tem jeito. Agora de manhã é tempo. É tempo. Tem que esperar o tempo de Deus. Eu não posso, pessoal, irmãos, é como a gente está numa fila e cortar a fila. Não pode. Eu tenho que esperar o tempo. Ouvi essa semana, um jovem falou no Instagram, ele dizia o seguinte, que Deus ele tem pressa, sim, mas não pula etapas. Tem que É tudo no seu tempo. esperar o tempo. Aleluia. É a mesma coisa. Por exemplo, falando de liderança, a gente pode pular lá em Davi. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas Saul, com toda a vida errada que estava, mas para as nações, Saul era reconhecido ainda como rei. Se Davi mata Saul, ele estaria matando o quê? Um rei. Frustraria os projetos de Deus. Esperou o momento certo, no tempo certo, Deus botou Davi aonde Deus queria colocar Davi. Então não tem jeito, é o tempo. Temos que esperar. Tudo que a gente tem antes do tempo, não presta. Aí talvez alguém fale, mas eu tenho um chamado, mas eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu tenho um chamado, mas eu fui injustiçado, estou no cárcere. E agora? Aquela questão, existem pessoas assim, né? Aquela questão, Deus, irmãos, ele pode até tirar você de cena, mas ele não esquece. É o preparo, né? Às vezes a gente não entende, porque, assim, quando alguém chega lá, né, a gente tem que falar, alguém chega lá no objetivo, no sonho, né, naquilo que foi dito, e a pessoa chegaria, né, as pessoas que estão de fora, alguém que está de fora, não entende, fulano, mas não entende o processo. Né? Porque às vezes a gente quer, a gente recebe a promessa, a gente recebe de bom grado aquilo que Deus ele falou que ia fazer conosco, o chamado, algo que vai realizar, assim, a gente recebe de bom grado. Mas, na hora do preparo, assim, você vai receber agora, venha para cá agora. Ó, lhe chamei, viu? Agora vem aqui, vou lhe mostrar como é que é. Aí, nesse mostrar como é, eu te aí como alguém disse, a pessoa, se Deus falasse assim, José, eu vou te dar esse sonho, entendeu? Tu vai chegar lá mais, ó, seus irmãos vai te vender, tu vai ser injustiçado, tu vai ficar na prisão por muitos anos. José, nossa, eu não quero não. Vou passar por isso nada, porque o processo é que faz o resultado. É verdade. Então, se não tiver o processo, não tem o resultado. E você falando aqui, irmãos, de tempo, ainda, essa questão de tempo é... O processo leva tempo. Leva tempo. Por quê? A chamada, vim para a chamada de Deus ele chamou Josué, ele colocou Josué como uma liderança. As pessoas, você tem uma chamada de Deus, mas espere o tempo de Deus. É verdade. O problema é que nesse tempo, aí agora eu tenho que aproveitar esse tempo de Deus. É como eu volto novamente, a gente estamos passando um tempo difícil agora, estamos vivendo um tempo difícil, mas eu tenho que aproveitar nesse tempo difícil, eu vou ter que tirar alguma lição importante para a minha vida nesse tempo agora de crise. Aproveite o tempo dentro do tempo. Exatamente. A questão é que nesse tempo, como você falou, é só o tempo do preparo. E existe, agora uma coisa, existe a questão do preparo. Você vê como Deus preparou Davi? Quando Davi derruba o gigante, irmãos, ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, a primeira liderança de Davi foi com homens amargurados de espírito, de alma. Meu Deus. Deus treinou Davi ali. Homens que não tinham moral nenhuma para a sociedade. E que, eu estava comentando agora de manhã com a irmã, e que segundo o historiador Flávio José, muitos desses homens se tornaram um dos 37 valentes que Davi tinha. Deus treinou Davi ali. Nos bastidores. Ninguém estava vendo nada, mas ninguém. Poxa, dois foi que surgiu isso, cara, estava nos bastidores. Só Deus mesmo. Só Deus é tremendo. Então assim, ele termina aqui, ele diz aqui, ó, ainda aqui no ponto 2, ele diz, Josué nunca resistiu a Moisés. Olha a qualidade. É verdade. Olha o que Deus disse, nunca
resistiu a Moisés, ou mesmo criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Ele esperou o tempo. Ele, praticamente, Josué era como se fosse o homem de confiança de Moisés. Vamos usar esse adágio popular. Mas ele soube esperar. Ele soube esperar o tempo certo, o momento certo. Ele não entra pela porta da desobediência, ele não usa aquele termo como muitos pregadores usam hoje, né? Ele não puxa tapete, ele espera o tempo certo, ele espera o momento certo. Então, são esses detalhezinhos que mostram para Deus. Deus estava lá só observando. Obediente, respeitador, respeita seu líder. Esse é o homem, não tem como correr. Então, tem aqui no ponto 3, né? Tenha iniciativa, uma outra coisa de um líder. Ter iniciativa. Então, o autor está me dizendo, o que é que o líder tem que ter? Ele tem que ter iniciativa. Ele diz aqui, ó, o terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Deus está dizendo: Josué, tenha iniciativa. Levante. Vai na frente. Vá lá na frente, é você que tem que ir. Não, Deus, não, é você que tem que ir, Josué. Em outras palavras, seja modelo. Exatamente. Seja o exemplo. Seja um exemplo. Já lá o espelho lá, vá lá. Esse conselho, parece que eu vejo aqui esse conselho aqui, Paulo dando a Timóteo. Pronto, Ser exemplo, ser no trato, exemplo. nos férias. Então, a Bíblia não tem verso nem Novo Testamento, a Bíblia é exemplo para nós. Corretamente. Então, a iniciativa. Então, o que a gente aprende? Às vezes, nós perdemos muitas bênçãos de Deus por causa de iniciativa nossa. Eu costumo sempre dizer, irmãos, muitas das vezes, nós somos o povo não sei se o povo está acostumado, se o povo foi ensinado, eu uso esse termo, a querer as coisas fáceis. Tem que existir uma iniciativa de alguém. E a gente perde muitas das vezes as bênçãos de Deus por causa disso. Porque a gente não tem iniciativa. Se Josué não toma a rédea ali na frente, não levanta, não ia ter Jordão aberto. Jordão não ia vir. O milagre não ia acontecer. Então tem que existir uma iniciativa da minha parte para que o milagre de Deus aconteça na minha vida. Mas muitas das vezes o que acontece? Deus coloca a bênção lá, mas tem lá as batalhas, e às vezes as pessoas já querem entrar na batalha perdendo, porque já entra desanimado, sem iniciativa nenhuma, sem nada, sem perspectiva de nada, e esquece que serve a um Deus do impossível, esquece que serve ao Deus do milagre. Tem uma pergunta aí, pronto. A Luana Marques pergunta: bom dia, Pai do Senhor. Se todos são considerados líderes, então por que há dons específicos à liderança e nem todos o possuem? Nem todos possuem. A primeira pergunta é: se todos são considerados líderes, então por que há dons específicos à liderança e nem todos o possuem? Há dons específicos para a liderança? Há dons específicos à liderança? Se há dons específicos à liderança. E nem todos o possuem. Nem todos o possuem. De fato. Mas a gente está falando aqui de duas lideranças, né? A gente está falando aqui, nós falamos aqui que todos são líderes, né? No contexto geral. Isso. Foi o que você falou. A gente estava falando. No contexto geral. Geral. Só que nós estamos falando aqui de líderes específicos exatamente na obra de Deus. Na obra de Deus. Por exemplo, o pastor é um líder espiritual, né? Então, na hierarquia, eu sou, por exemplo, sou coordenador de EBD, a irmã líder de departamento, ou sou líder de departamento, nós estamos submissos à autoridade espiritual que Deus constituiu ao pastor. Estou dando só exemplo de liderança, então só para a gente fatiar aqui, mostrando na obra de Deus que existe essa questão de liderança. Existem os dons que Deus deu ao pastor, e existem os dons que Deus me deu a você. Pode ser os mesmos, sim, mas a visão, agora vem a questão da visão, que o líder tem que ter visão. Isso. Talvez eu não consiga enxergar o que o pastor veja. Correto. Porque o cajado está na mão dele para conduzir. Né? Então, assim, existem dons específicos para líderes, no meu ponto de vista, sim.
Né? Vai depender do que ele vai liderar. Por exemplo, às vezes o que Deus dá ao pastor, Deus não vai me dar. O pastor está conduzindo um rebanho, ele tem que ter visão de tudo. Né? Então o cajado está nas mãos dele. Deus falou para mim, para Moisés, Moisés, o que é que tu tem na mão? Cara, então, por que não falou com Josué? Por que não falou para Arão? Pronto, é o texto que nós falamos aqui, acerca do Eliseu e Geazi. Exatamente. Então, assim, existem... ela falou que se existem... Qual foi o final da pergunta, João? Por que há dons específicos à liderança e nem todos o possuem? Porque há dons específicos e nem todos possuem. Acho que foi respondido, né? Foi. A irmã quer acrescentar? Pode acrescentar. A questão também é acerca da escolha do líder, Deus que vê o líder. Né? É Deus que vê o líder. Não adianta formalizar, não sei, vai ser, não. Porque assim, é Deus que vê, que ele mesmo capacita. Porque, como nós questionamos aqui, Deus podia colocar Arão como líder para substituir Moisés. Mas Deus não via uma unção de liderança, um dom de liderança em Arão para conduzir o povo. Deus via em Josué, porque Josué estava fora dos bastidores, mas ele estava sendo ensinado, observando tudo e se conduzia na presença de Deus. Aquilo que Moisés fazia, já era diferente. Não sei se por causa do patamar de Arão sendo os 2 níveis de Moisés, ele não via o povo como Josué via. Então Deus olhava, Josué é diferente de Arão. Josué tinha autonomia, sim, mas Arão tinha autonomia, sim, mas Josué estava embaixo, sendo obediente e observando. Aí Deus disse, olha, esse observador aí vai ser bom para conduzir o meu povo. Ele não se mistura. Então, assim, Deus deu uma porção diferente de Arão para Josué. Aí ele se tornou um líder. Então, assim, líder é vestir a camisa do liderado. É ensinar o liderado com o que faz, não com o que diz. Então, Josué era assim. Ele via Moisés, fazia o que Moisés dizia e fazia. Já Arão era diferente. Ele se portava totalmente diferente. Assim. Um líder, ele veste a camisa do liderado. Então, o liderado vê o líder e faz o que o líder faz, não o que o líder diz. É totalmente diferente. E aí a gente conclui, né, falando que na igreja existe diversos líderes. Eu estou com o texto aqui de Efésios, né? Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, né, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista, né, o aperfeiçoamento de todos os santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente pode dividir da seguinte forma: a mão vai ter a mesma função dos pés? Não, né? Então, de certa forma, os olhos não têm a função da boca, não. Tem? Não tem, né? Então, assim, qual é a função dos olhos? Enxergar. Agora eu só posso ir como? Se o corpo e os pés então não depende do outro. Então não depende do outro. Então a liderança é mais ou menos isso aí, né? Então, mesmo que o capítulo 4 de Efésios fala sobre isso, né? Então a mão lidera a questão do pegar as coisas, né? Do toque, os pés lideram acerca do ir, os olhos lideram acerca da visão, para onde você vai, a audição, né, lidera o ouvir, e aí da partir do ouvir, ouvir isso, né? Vamos fazer isso aqui agora. Então é exatamente essa questão da liderança. Se ficou alguma dúvida, depois a gente... Isso. E a questão que a irmã Débora e você falou aqui também, acerca que quem escolhe é Deus, que poderia escolher Arão, mas ele não escolheu, aí eu volto novamente à pressão. Josué também sofreu pressão. Só que a postura de Josué diante da pressão foi diferente da postura de Arão. Quando Moisés manda Josué, juntamente com os 11, espiar a terra, os 10, qual foi a mensagem dos 10? Nós somos pão na boca desse... Olha a visão de Josué. Se o Senhor se agradar de nós, já é diferente. Josué ele já olha, não, realmente. Parece que eu vejo Josué dizer assim, realmente, o relato de vocês estão certo. Lá tem gigante, tem Anak, tem tudo lá. Mas se Deus se agradar de nós, nos colocará na terra prometida. Então a visão era diferente. Olha que ali foi uma pressão. A pressão foi tão grande que
Depois que os 10 dão o relato, leva o povo a murmurar. É o diferente de Arão. Arão, em tão pouco tempo que Moisés se afasta do povo, na pressão, Arão constrói. Então são esses detalhes que levam Deus a olhar para o Everson, a olhar para mim, a olhar para os irmãos e qualificar dele. Não, isso aqui está aprovado. Diante da situação, ele não se mostrou frouxo. Isso. Embora Josué teve muito medo. Correto. Mas esse medo o povo não teve conhecimento. Com certeza. Entendeu? Então, assim, um líder tem que ter um pulso firme num momento difícil. Mesmo ele mesmo duvidando da chamada dele, né? Que teve um momento de dúvida dele mesmo, duvidando. Deus falou com ele: Josué, não tenha medo. Então, somente esforça-te. Tem de bom ânimo, ser corajoso, Josué. Vai que vai dar certo. Eu sou contigo. Eu fui com Moisés e você contigo. Mas o povo não teve esse conhecimento do medo, né? Da frustração. Frustração não, mas quem sabe, né? Do desespero de liderar um povo que foi liderado por Moisés. Mas é isso aí. Então, se deu para a pergunta. Acho que deu para. Se tiver mais alguma, já. Irmão, vamos pular, vamos adiantar, Vamos porque as horas vão embora e o ponto de número 2, ainda tem 15 minutos ainda, Wes? Meu Deus. O número 2 está aqui, conselhos para a conquista. Né? Aqui, ó, não despreze ninguém. Isso é forte. Agora é a visão do líder agora, né? Agora entra a questão dos olhos, né? A questão dos olhos, a questão da visão. E esse é o grande problema do ser humano hoje. É desprezar. Eu não posso desprezar o Everson porque eu não sei o que Deus tem com você lá na frente. Essa é a questão. Então ele diz, não despreze a ninguém. O líder ele tem que ter essa visão. Ele não pode deixar de não despreze. Aí ele vem cá dizendo, Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo todo. Não despreze, não deixe ninguém de fora. Ah, mas aquele ali murmurou, aquele se lamentou. Cada um tem sua estrutura diferente. Mas a ordem de Deus para Josué é não despreze a ninguém. Ninguém. Então é a visão, como você falou, é a visão do líder. O líder tem que ter essa visão que nem todo mundo tem as mesmas estruturas. Até porque quem trata é Deus, né? Deus, a gente vai ver que Deus tratou lá na frente. Com aqueles que murmuraram que não queriam. É verdade. Tratou. Aí ele diz aqui, a gente ganhar um tempo aqui, diz aqui, todo este povo, algo bem diferente do que disseram acerca da geração anterior, a qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb. Olha, mais uma vez, a prova da chamada de Josué, que da primeira geração, só Josué e Caleb, o restante morreram no deserto. Interessante que nem o próprio Moisés. Se a gente for olhar, que ele viu a terra prometida, mas Deus permitiu ele ver. Deus permitiu ele ver. Mas a terra mesmo, o desejo de entrar na terra, ele entrou. Vamos lá. Tem um ponto aqui que eu gravei aqui, que diz: o Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois eles nos conhecem muito antes do nosso nascimento. Pronto. Isso. Quando Deus conhece, não tem para onde correr. Deus conhece as limitações de cada um. Deus conhece as fraquezas de cada um, certo? Como já foi dito aqui. Por isso que quem escolhe é quem? Como é isso? Como é que Deus me conhece antes do meu nascimento? Rapaz, negócio comigo. Jesus bom. Vamos lá. Deus conhece antes do nascimento. E aí? Meu Deus do céu. Aí eu pergunto, se Deus te conhece antes do nascimento, é difícil Deus escolher. Como é que... Vai, tem como. Aí a gente, Jeremias, enganoso é o coração do homem. É claro, se for antes do nascimento, eu não entendi. Aí o autor, irmãos, aqui ele faz um comentário acerca de não despreze a ninguém. Como eu falei, eu não posso desprezar o meu irmão, eu não posso desprezar porque eu não sei o que Deus tem com ele lá na Porque frente. eu já conheci ele antes dele nascer. Exatamente. E eu só conheci por superfluamente ainda por fora. É, Ainda não dá para completar, ainda não sei o que está no coração. Exatamente. Aí o autor traz o exemplo da sarça. Da sarça que não se consumia. E era uma sarça que não gerava fruto nenhum. Mas só que existia a qualidade nela que chamava a atenção de Deus. Deus poderia usar lá, se aparecer lá para Moisés, no fogo no meio da sarça lá, nas que geravam fruto, nas que estavam frondosas, bonitas. Não, mas muitas das vezes as que tinham lá um fruto lá, não tinha algo que chamava de atrair a Deus. É a questão de Davi. Davi, quem esperava Davi ser rei? Davi não tinha nada apaixonante,
Deus deu uma lição muito grande de Samuel. Eu acredito que Samuel, a partir daquele dia ali, passou Ele não veio com o homem Então, inteiro. é um negócio Totalmente interessante. diferente. Então, assim, ele está dizendo, não despreze ninguém. Deus está dizendo, Everaldo, não despreze, porque você não sabe o que eu tenho com ele lá na frente. Aquilo que é desprezível ao homem é Deus não permitiu que Saul cometesse o mesmo erro. Vou falar erro assim do início, porque a Bíblia vai falar do início de Saul. Saul era um homem muito bonito, né? Muito, tinha postura de rei, tinha, né? E era, então Samuel olhou na segunda vez, não, então vai ser a mesma coisa. Não chegou lá, Deus. Não sei. Dessa vez não. É desse jeito que eu olho. Aí eu vou só ler aqui, diz aqui, para a gente colocar outro ponto, ó, a sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Este arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, ó, não produzia fruto, aquela sarça não produzia fruto comestíveis. Sua sombra não era grande, ó, tá vendo? Mas foi nela exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Aí de novo parece que eu vejo Paulo dizendo, olha, Deus pega as coisas desprezíveis, Exatamente. aquilo que não é. E vai ser. Rapaz, é um negócio interessante. Aí ele diz aqui ainda, irmãos, talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos. Aí volta até a lição. O irmão fala. Tem uma lição profunda hoje. É. Pastor. Entendeu? Aí diz assim, como era a sarça, diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, ó, habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta era suficiente para o Senhor usá-la graciosamente naquele instante histórico. Entendeu? Aquilo que a sarça tinha, que os homens não conseguiam enxergar, Deus enxergou. É desse jeito. Então, aquilo que está na sua vida, na minha vida, o que é que a gente aprende? O que é que o autor está ensinando para mim? Aquilo que muitas das vezes eu não consigo enxergar na sua vida, Deus enxerga. É loucura isso aí. Aí Paulo disse, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E É agora? forte, é forte. Aí diz aqui ainda, né? Ele fala aqui, não se esqueça de Moisés, interessante isso aqui, também é muito importante, né? Deus está dizendo para Josué, ó, vou te colocar num... É como que Deus está dizendo assim, Josué, você vai subir um degrau da escada. Eu vou te colocar em um patamar, mas não esqueça das suas raízes. Não esqueça de quem você aprendeu. Você vai ser um líder, mas não esqueça dos ensinamentos que Moisés te ensinou. Não esqueça. Aí a gente vê o próprio Moisés, antes de partir, ele traz um relato ao povo. Quando o Senhor te introduzir na terra, não esqueça de onde o Senhor te tirou. Porque hoje, nós vivemos uma época de hoje, que quando o ser humano sobe num degrau, ele esquece de onde ele veio. Ele esquece quem ele era, ele esquece as raízes. Mas o comando de Deus aqui na lição para Josué é, não esqueça. Por quê? Dos ensinamentos. Porque esse ensinamento que você aprendeu lá atrás, que vai ser útil para você cá na frente. E aí a gente entra em contraste também com a história de José, né? Quando chegou lá em cima, no topo, né, que ele teve a oportunidade de reconhecer esses irmãos, ele se lembrou. Passado. Não esqueceu, através dele, Deus salvou, né, o seu povo, como também através de Moisés e depois, né, logo em seguida, para libertar. Aí ele diz aqui, ó, no final ele diz aqui, Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Então esse aqui é interessante, ele dá... Pronto. Ele ainda diz aqui, ainda para cerca da liderança, ele fala, viva, pregue e medite nas Escrituras. Isso aqui é importante. Uma das coisas que Deus falou para um líder. Viver primeiro, né?
Viva a Escritura, como diz dizendo, viva aquilo que você prega. Se possível, pregue, mas primeiro Viva primeiro. É ele, Jéssica. E ele diz, não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite. Então, é como eu sempre falo, a palavra de Deus ela é uma arma poderosa. Mas às vezes, muitas pessoas não conhecem o poder que tem essa arma. Por que não conhece? Por que não lê? Por que não medita? Jesus falou, errais, Por não saber. não conhece a Escritura e o poder de Deus. Então, dois princípios, né? Não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Como é que eu conheço o poder de Deus se eu não leio? Não tem como. Então, né, são... Aqui finaliza aqui no ponto número 3, eu vou pular para o 3 porque devido ao horário já, né? E fala aqui o reconhecimento, compromisso e promessa. Ponto 1, ele diz aqui, reconheça o seu chamado. Não te mandei eu, Josué capítulo 1, versículo 9. Aí eu volto agora àquela situação que a gente estava aqui comentando, né? Diante da pressão, Josué até temeu. Mas ele tem que ter convicção. Deus é tão tremendo que Deus, na onisciência, Deus, quando ele chama, ele garante, ele já começa a preparar Josué para essas etapas todas que ele enfrentar lá na frente. Aí ele diz aqui, Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao chamado como líder. É uma das coisas, irmãos, que eu sempre costumo dizer, todo líder tem que ter convicção na sua chamada. Porque a chamada de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um ser humano, ele vai, nessa chamada, ele vai enfrentar altos e baixos. Faz parte da chamada. E então é importante que ele tenha convicção na chamada dele. Para que ele tem que ter essa convicção? Para quando os dias maus vierem na sua vida, no seu ministério, ele vai entender, não, Deus me chamou, e o Deus que me chamou é o Deus que garante, o Deus que me chamou é o Deus que vai me dar a vitória. Então Deus já estava preparando Josué, dizendo, Josué, é como que Deus dizendo, Josué, olha, você nessa sua trajetória vai ter momentos difíceis na sua vida, vai ter momentos de altos e baixos na sua vida, mas eu quero te ensinar para você, Josué, uma coisa, você precisa ter convicção que eu te chamei. Aleluia. Acabou. É isso que Deus está ensinando para Josué. E que isso é importante também na nossa vida. Ter convicção da nossa chamada. Que Deus chamou. Como nós estamos tratando hoje, somos um chamado específico, né? Um líder. Mas se você, Deus, é um exemplo, eu quero abrir um exemplo aqui agora. Se Deus é um líder de mocidade, você é um regente de grupo de senhora, você é um professor de escola dominical, você é um líder. Vai haver momento que você, durante essa trajetória, você vai enfrentar um momento de dificuldade na sua vida. Mas é justamente nesse momento, ainda que todo lhe despreze, mas você tem que ter convicção. Não, Deus que me chamou garante, o Deus que me chamou está comigo, vai me dar vitória. O Deus que me chamou vai fazer eu passar esse deserto. É isso que Deus está implantando no coração de Josué. Você precisa ter convicção. Não te mandei eu, esforce-te, tende bom ânimo. Não paz, não te espante, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Então, olha um comentário. Eu só vou ler aqui, porque fica esse texto que nós estamos falando para a classe jovem. Deus está falando aqui, aconselhando, né? O jovem Josué precisa subir. Isso. E eu faço um contraste aqui com também o jovem Timóteo, né? Isso. Gosto sempre de... Muito bom. 4 e o versos 12 a 15. Rapidinho a leitura. Diz assim, ninguém despreze a tua juventude, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, Paulo aqui fazendo contraste aqui, né? Mostrando a Timóteo que existe o dom de Deus, né? Que foi imposto pelas mãos do presbitério. E aqui quem chamou, né, foi o próprio Deus, né? Que impôs Josué e falou, Josué, aqui vai ser o líder, né? Então, através dos sacerdotes,
Então Deus usa os sacerdotes para fazer Josué como líder. E aqui Paulo está falando que o presbitério separou Timóteo como líder para ele não desprezar o dom e meditar naquilo que ele aprendeu. Né? A gente vai ver aqui, fica naquilo que aprendeste desde a tua infância, né? Que aprendeste a Sagrada Escritura, permanece naquilo. É o conselho que o próprio Deus fala também ao jovem Josué, para ele não desistir, né? Para ele ser o modelo, para ele ser o exemplo, para ele continuar, né? Para ele ter certeza que da chamada, foi Deus que chamou? Não se preocupe não, porque quando Deus chama, Ele garante. Né? Então, quando é o homem que chama, tem suas falhas. Mas quando é Deus, o que acontecer não é falha, é permissão. Com certeza. É isso aí, e aqui eu vou fechar aqui a lição, né? Estou voltando a oportunidade ao nosso Manuel, superintendente da escola, e ele termina, o autor da lição, ele termina aqui no ponto 2, no 3, ele diz, dê o seu máximo. Dê o seu máximo. Aí ele diz, em todo o chamado, o Senhor sempre pede um compromisso, esforça-te. Ele está me ensinando, esforça-te porque as coisas não é fácil. Esforça-te, porque as coisas vai ter dificuldade, vai ter luta, mas esforça. Dê o seu máximo. Por que eu tenho que dar o máximo? Porque há uma promessa. Ele termina, dê o seu máximo, e no terceiro ponto ele fecha com promessas. Só que para eu alcançar essas promessas também não é fácil. O grande problema do ser humano é que o povo quer as coisas fáceis. As coisas de Deus não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós lutamos 24 horas contra um ser. Hoje, a humanidade está, isso é mundial, lutando contra, como diz a medicina, contra um vírus invisível. E por que não dizer que o nosso inimigo também, ele é invisível aos nossos olhos físicos? A gente só pode enxergar ele nos olhos espirituais. Então eu preciso me esforçar. Por quê? Porque é uma promessa lá na frente de Deus. E Deus, ele é fiel naquilo que ele promete. Mas para tudo isso, tem que haver um esforço da minha parte. Tem que haver um esforço da minha parte. Então ele diz aqui, esforça-te, em outras palavras, dá o seu máximo. Dá o máximo, dê o melhor que você tem para Deus. Dê o melhor, porque vale a pena. Há uma promessa, ele fecha aqui, junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhas, promessas, Josué. Dentre elas podemos citar prosperidade, e aí por aqui ele vai. Mas para essas promessas se cumprirem, irmãos, em nossas vidas, para que as promessas de Deus se cumprem em nossa vida, tem que haver um máximo nosso, tem que haver um esforço nosso. Se não houver um esforço nosso, as promessas de Deus não vai se cumprir em nossa vida, até porque nós lutamos contra um ser chamado Satanás, que luta 24 horas para que essas promessas de Deus não se realizem sobre nós. Mas se houver um esforço da nossa parte, se houver mais um pouco de dedicação da nossa parte, com certeza, o Deus que prometeu, Ele é fiel. Eu fecho aqui e eu nunca esqueço do texto do centurião de Cafarnaum. Quando o centurião chega lá e apresenta a causa do seu servo que está doente, o Senhor Jesus diz, deixa-me ir descer até a tua casa. Não, diz somente uma palavra. Ele está dizendo para mim, dizendo para Jesus, eu não preciso que o Senhor vá à minha casa. Isso é de palavra. Eu te conheço como o Senhor, que é de palavra, que não fala. Se o Senhor falou que vai fazer, vai fazer. Acabou. Então Deus é Deus de palavra, Deus é Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Mas para isso também depende dos nossos esforços. Então, vou ficar por aqui. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. E eu volto a oportunidade aqui ao nosso irmão Welles, né, o superintendente da nossa escola dominical. Tem um louvor, pastor, no louvor que diz assim, descansa. Quem te prometeu, garante. Descansa, esse mal não é para a morte. Descansa, sou eu, Deus falando, que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Mas não é descansar de braços cruzados. É descansar tendo certeza de que vai acontecer. Glória a Deus. Não sei de onde, direita, esquerda, não sei de onde vem, como vai acontecer, mas é só descansar porque vai acontecer. Porque quem prometeu já deu garantia. O Espírito Santo selou a garantia. Glória a Deus. Vamos orar, já quero agradecer aos irmãos que esteve acompanhando conosco desde a primeira live que nós fizemos. No próximo domingo
querendo Deus, nós vamos novamente estar fazendo, né? Levando a palavra de Deus online e os irmãos acompanhando. Eu tenho certeza que nós só temos a ganhar, né, em conhecimento da palavra de Deus, né? Conhecer a Jesus, nós temos que examinar, né? Examinar é pesquisar, então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Quero pedir à nossa professora Alcina André para estar orando para nós encerrarmos e o pastor vai estar dando a bênção apostólica logo em seguida. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento queremos te agradecer, Senhor amado, por este momento único, estarmos na tua presença, Senhor, compartilhamos a tua palavra, Senhor amado, para todo este povo que está nos escutando. Abençoa, Pai, cada família, meu Pai amado. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todo, desde agora e para sempre. Amém.